O significado do filme Autor Orfeus para ler 3 minutos publicado em 23.10. 2021 atualizado em 23.10. 2021 O filme estreou em 2009 nos Estados Unidos e recebeu algumas críticas dos críticos de cinema. Muitos deles disseram que o filme era uma fórmula, já foram feitos muitos deles. E claro que o espectador pode se arrepiar algumas vezes, mas, em geral, o enredo é bastante comum e não causa nenhuma emoção agitada. Arkin decide manter sua ex-mulher e filha a salvo de agiotas e invade ilegalmente a casa dos Chazes, que ele está reformando com sua equipe de reparos. Ele quer roubar a joia, que está escondida em segurança na casa dos Chazes em um cofre. Mas ao se aproximar do cofre, Arkin percebe que ele já foi aberto por alguém antes dele. Essa pessoa desconhecida não apenas roubou a pedra, mas também colocou armadilhas mortais por toda a casa, que Arkin agora precisa superar. Essas armadilhas foram colocadas pelo colecionador e formaram uma verdadeira sala de tortura no porão, na qual os proprietários da casa foram capturados. Não se sabe ao certo se Arkin conseguirá sair vivo dessa casa. A atmosfera do filme é bastante tensa, a casa em que Arkin vagueia é retratada de forma muito sombria e escura, como se quisesse instilar medo e tensão. São escolhidas condições climáticas especiais, uma tempestade do lado de fora das janelas. As armadilhas mortais são apenas deprimentes e não são um bom presságio. Se você prestar atenção à quantidade de crueldade e sangue no filme, há mais do que o suficiente. Muitas cenas de assassinato e violência, muitos maus tratos às pessoas, e exatamente disso que os fãs de terror gostam tanto. Por que o filme se chama The Collector? Desde o início não fica claro o que ele coleciona. Como se vê ao longo do filme, ele coleta pessoas e suas vidas. Isso é previsível para a maioria dos filmes de terror que tem um herói que mata um grande número de pessoas. Nesse filme, o herói é um maníaco psicopata e, para ele, assassinato após assassinato e a ordem do dia. Os roteiristas inventaram uma máscara especial para ele, para que o público se interessasse em saber quem se esconde por trás dela. Por causa disso, ele parece ser um herói assustador e incompreensível, do qual não se sabe ao certo o que esperar. Muitos espectadores dizem que esse é um filme para ser visto uma vez e não querem revê-lo novamente. Além disso, o filme tem muitos erros de gravação, o que pode irritar os olhos do espectador. A inconsistência das ações dos personagens em relação à situação é irritante e enervante, por exemplo, até mesmo um espectador novato. Verá imediatamente que é impossível montar algumas armadilhas por alguns segundos, enquanto Arkin estava no enquadramento e encolhido perto do cofre. São exatamente essas inconsistências e outros erros do filme que os espectadores observam. Além disso, a julgar pelas críticas de muitos fãs de terror, o enredo é desinteressante e comum. O filme é muito semelhante a Saw, que também não pode agradar. A segunda parte foi filmada por um motivo. O diretor tomou essa decisão por considerar a primeira parte inacabada. A história não foi contada até o fim e precisava de uma continuação, para que os personagens pudessem ser totalmente revelados e a trama tivesse uma conclusão lógica. A segunda parte dessa história mostra a continuação do roteiro e tudo o que acontece com o colecionador, assassinatos brutais e respingos de sangue são mostrados, o enredo se encerra de forma interessante, mas, novamente, como o público observa, e muito previsível. Para formar sua opinião sobre a segunda parte do filme, você só precisa assisti-la. Talvez a segunda parte seja mais interessante e emocionante do que a primeira. Todos que ainda não assistiram a esse filme devem formar sua própria opinião sobre ele, pois não é adequado julgá-lo apenas pelas críticas de outras pessoas. Para entender como a trama se desenvolve, os relacionamentos de outras pessoas e outros detalhes, vale a pena assistir ao filme você mesmo. Talvez você goste desse filme e encontre algo que vale a pena nele?